O papai começou na política por volta de 1955, 56, por aí, numa campanha do senhor José Carlos Pereira Pinto. Ele se envolveu, ele participou da campanha, e aí ele já vinha mais ou menos com esse movimento comunitário, vamos dizer assim, com a associação comercial, porque ele foi presidente da associação comercial durante alguns anos, e aí ele começou a se envolver muito com a comunidade e com esse movimento mesmo de política e tudo. E aí ele participou dessa campanha do senhor José Carlos Pereira Pinto, e em seguida, em 58, ele foi candidato, foi pela primeira vez candidato já a deputado federal. E aí ele pegou um pedaço do mandato, porque ele tinha ficado na suplência, ele pegou um pedaço do mandato, porque alguém estava na frente dele, saiu para fazer, enfim, uma outra coisa que eu não me recordo, mas ele pegou um pedaço do mandato. Depois, em 62, ele foi reeleito. Depois, em 66, 70, 74, 78, e daí foi até 87, né? De 4 em 4 anos, papai teve 8 mandatos. Os mandatos de papai foram 8, assim, mais ou menos nessa sequência. 58 foi meio mandato, porque ele tinha ficado suplente, depois assumiu. Depois 62, 66, 70, 74, 78, 82, 82 e 86, que entrou, a eleição foi em 86 e ele assumiu no início de 87, que foi a Assembleia Constituinte. E ele faleceu no dia 3 de setembro de 87, em plena Assembleia Constituinte. Quando Juscelino veio a Campos, papai não era deputado ainda, papai era presidente da Associação Comercial. Então Juscelino veio a Campos, fez uma visita aí à cidade, e houve na época a eleição da Rainha da Cana-de-Açúcar, uma coisa assim, houve uma recepção muito bonita no Automóvel Clube, houve uma visita de Juscelino na Associação Comercial, que o papai era presidente e tal. Que eu me lembre, assim, de visitas de presidentes a Campos. Eu me lembro, em seguida, muito da campanha de Lott e Jânio Quadros. Nessa época, papai era do PDS, que fazia a campanha do Marechal Lott. O Lott perdeu, o Jânio Quadros foi eleito, o Jango era vice dele. O Jânio Quadros renunciou, porque é uma frase até muito interessante dele, que ele diz que as forças ocultas o tiraram da presidência. Então ele saiu, o Jango assumiu, e aí começou a acontecer muito tumulto, Lacerda e tal, e aí houve a Revolução. Na época da Revolução, eu trabalhava, o escritório de papai era na Graça Aranha com Araújo, Porto Alegre, ali na esquina do Castelo, na esquina do Ministério da Educação na época. E que o Ministério da Educação ainda estava ali, tinha ali algumas coisas, tinha um restaurante calabouço dos jovens, que era por ali também e tal. Então aquilo ali era um burburinho, a Cindelândia do lado e tal, então era um burburinho aí na época da Revolução. E eu tenho, assim, umas lembranças até muito marcantes, até de medo mesmo, porque o pessoal incendiava ônibus e fazia essas coisas todas. Houve um dia que eu saí do escritório para vir para casa, e o trânsito foi desviando com a polícia montada, e desvia para cá, e desvia para lá, e desvia para cá, e desvia para lá. Eu fui sair num caminho que eu não sabia voltar para casa, eu estava indo para casa. E aí, enfim, fui sair no Palácio Laranjeiras, que estava cheio de barricada também, cheio de coisa, mas enfim, cheguei, foi meio assustador para mim. E uma outra ocasião eu me lembro também que eu estava no escritório e papai estava em Brasília, ele me ligou: minha filha vai para casa agora, porque alguma coisa, isso foi antes da Revolução, alguma coisa está para acontecer, e em seguida aconteceu a Revolução. E foi uma época assim de pós-revolução, né, de muita revolta, o pessoal, enfim, fazendo muitas manifestações, muito movimento. E aí, na época da Revolução, papai, os partidos foram extintos, né? E aí ficou Arena e PMDB. Papai ficou na Arena, que era um partido que dava sustentação ao governo revolucionário, ao governo pós-revolução, né? O governo militar.
com Castelo Branco, e aí continuou aí a vida política. E os presidentes vinham a Campos porque eu acho até assim, papai, ele era um político muito empenhado. Ele era um político assim que trabalhava pela comunidade mesmo, ele gostava de fazer isso, ele se realizava com essa satisfação que a população tinha de ver algumas coisas acontecendo, como o Cais da Lapa, que antes de existir aquele Cais da Lapa, a Lapa ficava, tanto a Lapa quanto o outro lado do rio, ficavam alagadas quando o rio tinha cheia, e historicamente o rio enche sempre nessa época de verão. Então aquelas obras do cais, tanto de um lado quanto do outro, foi uma grande realização. Aquela ponte também lá da Lapa, que também desafogou um pouco o trânsito ali. Hoje o Campos está cheio de pontes, mas na época era uma coisa importante. E papai gostava muito disso, pelo lado da educação também, com as faculdades, cada coisa que ele conseguia, isso era uma coisa muito interessante, porque ele, quando conseguia um fato desse, uma coisa dessa que acontecesse, ele chegava a casa com uma felicidade tão grande, era uma coisa tão feliz isso dele, que era uma coisa até assim meio criança que estava ganhando alguma coisa, entendeu? Ele ficava assim com o coração alegre, e ele passava isso muito pra gente, de uma alegria enorme de poder estar realizando alguma coisa pro lugar que ele amava, que era Campos e toda a região aqui. Então, aí foi esse governo de revolução, não estou me recordando agora o ano da eleição do Tancredo Neves, né? Porque aí foi todo o governo de pós-revolução, governo militar. Nessa época eu me lembro da visita a Campos do Marechal, se eu não me engano, Ernesto Geisel, do Marechal também Emílio Garrastazu Médici, Costa Silva também, na época, Figueiredo, que foi o último governador, o último presidente militar. E eu me lembro também assim, de um fato, o Figueiredo teve um problema de coração, precisou fazer uma ponte de safena, e papai já tinha feito essa ponte de safena. Então houve assim uma ligação maior assim, com eles. O Figueiredo tinha uma atenção muito grande com o papai também. E, enfim. A participação de papai nos meios de comunicação começou com a Rádio Cultura, que ele comprou de Bueno Braga, eu agora não me recordo o ano. Depois veio a Rádio Jornal Fluminense, a 89 FM, que era uma emissora mais voltada para música, essa coisa toda. E, por fim, ele teve a concessão para montar um canal de TV em Campos. A televisão, ela foi inaugurada em 16 de julho de 1980, 81, não me lembro bem, mas foi uma inauguração assim muito bonita e muito prestigiada, porque veio o presidente Figueiredo, veio o senhor Roberto Marinho, que era presidente das organizações Globo, e com muita gente, na época o prefeito da nossa cidade era o arquiteto Raul Linhares. Então, assim, foi uma grande festa e uma grande alegria para o povo campista e para a região toda, porque a televisão tinha uma abrangência muito grande. Então a gente conseguia ter um sinal da Globo muito melhor do que a gente tinha antes de ter uma repetidora em Campos. E a televisão, ela foi, um tempo, ela foi fazendo jornais locais e foi tendo programas. Aí teve uma época que ela fazia uns programas de auditório. O lado empresarial do meu pai começou assim, depois que ele parou de ser contador, né, que deixou o escritório de contabilidade, até meu tio Ailton ficou tomando conta do escritório, papai começou a trabalhar com obras públicas, mas começou assim, as pessoas às vezes pensam que é a cobra óleo, mas começou com a pedreira. E a pedreira, que é do meu irmão, e começou a pedreira, em seguida veio a construtora, que foi criada em 1952,
a Cobráulica, e que trabalhou aí pelo Brasil inteiro, mas com um carinho muito grande com Campos. E em seguida meu pai foi adquirindo assim, algumas empresas, e uma coisa assim, marcante no perfil de papai é que todas as empresas que ele adquiriu e que todos os negócios que ele tinha concentrado em Campos. Ele não tinha um negócio no Rio de Janeiro, ele não tinha um negócio em São Paulo, não tinha um negócio em Recife, ele tinha todos os negócios em Campos. E ele usava muito a mão de obra de Campos, usava sempre a mão de obra de Campos. Então, uma lembrança que eu tenho aqui agora, que está me ocorrendo, que também foi a última vez que aconteceu, no Natal de 1986, nós fizemos, como todo ano, a gente fazia uma confraternização com todos os funcionários e com a família. Foi feito no clube da Telerge, lá perto, depois do Caju, por ali. E ali, com todo mundo, enfim, com todos os funcionários e tal, foi o último ano que a gente pôde fazer isso. E no discurso de papai, ele disse essa satisfação dele de poder estar ali com os funcionários, com as famílias dos funcionários, todo mundo sendo dali de Campos, entendeu? Então, deram várias empresas quando ele faleceu, né? E todo mundo dali de Campos, isso era uma coisa muito boa da região. Trabalhar com a Laí Ferreira foi maravilhoso, foi muito importante para mim. Ele tinha um assessor chamado J. Costa, que também foi uma pessoa maravilhosa. Mas o Alaí Ferreira foi um dos políticos de Campos mais honestos que eu já conheci. Nunca ouvi dizer que ele tirou dinheiro de ninguém, ao contrário. Alaí Ferreira dava esmolas, Alaí Ferreira acolhia os pobres. Eu trabalhava nos asilos para Alaí Ferreira. Hoje em dia ninguém me contrata mais para tocar em asilos ou para pessoas pobres, pessoas carentes. No tempo de Alaí Ferreira, a gente fazia tudo isso. Alaí Ferreira foi maravilhoso, Alaí Ferreira foi honesto, Alaí Ferreira foi um pai. Quando eu perdi Alaí Ferreira, eu me senti órfã, me senti sinceramente órfã. Bom, papai faleceu no dia 3 de setembro de 1987, de uma forma muito inesperada. Inesperada eu digo porque ele não estava doente. Ele estava até numa fase muito boa de saúde. Ele tinha feito 3 anos antes as pontes de Safena, que ele precisou fazer. Então ele estava muito bem realmente de saúde, assim. Mas ele, por outro lado também, ele não fazia as recomendações médicas, que ele precisava caminhar, ele precisava descansar depois do almoço, ele precisava ter uma vida um pouco menos agitada, e ele realmente não conseguiu fazer isso. Mas, enfim, foi vontade de Deus, foi a hora dele. Mas a morte de papai foi muito traumática para a gente, exatamente por isso, pelo fato dela ter sido inesperada. Ele estava bem, como eu disse, e ele estava no hotel em Brasília, onde ele ficava sempre, no mesmo apartamento. E eu tinha falado com ele na véspera, no dia 2, e tínhamos combinado de almoçarmos juntos. Ele falou, tem umas coisas para te contar, para a gente conversar, enfim. E ele ia embarcar de manhã. E o rapaz que atendia ele lá em Brasília, o motorista, ficou esperando o papai e o papai não descia. E aí pediram pro hotel, pro gerente do hotel, para abrir lá para ver o que tinha acontecido, pediram autorização na Câmara, enfim. Quando abriram o apartamento de papai, ele estava caído no banheiro, com a metade do rosto barbeado e a outra metade com espuma ainda sem barbear. Ele teve foi para autópsia e tudo, ele teve um infarto fulminante. Ele não teve tempo sequer de pegar o telefone do hotel, do quarto, e dizer, estou me sentindo mal. Então foi assim, com o passar do tempo, eu hoje tenho um entendimento assim, até de agradecer a Deus do jeito que ele faleceu. Eu acho que para ele foi uma bênção. Porque eu acho, não tenho certeza, porque ele não sofreu, ele não ficou em cima de uma cama. Pra gente foi muito difícil. Eu estava esperando o papai para almoçar quando recebi um telefonema de que o papai tinha falecido. Então foi muito difícil pra gente, foi um impacto muito grande, entendeu? Mamãe, nós morávamos no mesmo prédio, né? Mamãe estava até lá em casa no momento.
E a gente ficou assim em estado de choque. Eu liguei para Laizinho, e a Laizinho também já tinha recebido o mesmo telefonema, então nos juntamos. E aí foi aquela situação muito difícil de entender ou de encarar aquela realidade pra gente. Enfim, o deputado Ulisses Guimarães, na época, entrou em contato conosco e ficou nos mantendo informado. O corpo de papai foi para autópsia e tudo. E a gente foi para o aeroporto para embarcar para Brasília, para pegar o corpo de papai e trazer para Campos. Nisso que a gente está nessa movimentação, porque tinha que ter um avião especial para poder trazer o corpo, trazer o caixão e tal, né? Nisso que está essa movimentação, a gente recebeu um telefonema do Planalto, do Palácio, que o presidente Sarney tinha colocado o avião presidencial, o Força Aérea Brasileira 1, para trazer o corpo de papai a Campos. Então, eu acho que isso foi assim, um marco da consideração que a classe política de Brasília tinha com o papai, representado aí pelo presidente da República. Isso, para mim, foi assim uma demonstração de carinho, de importância de um político, entendeu? Muito grande. Eu acho que isso aí foi muito marcante para a gente, foi muito marcante e nós ficamos muito gratos por isso. Então, aí o avião já estava vindo para Campos, nós viemos para Campos, enfim. E o prefeito na época em Campos, que era o Zezé Barbosa, fez questão de que papai fosse velado na prefeitura, que na época era no Palácio Fenazinha Queiroz. Papai foi velado ali, o corpo foi velado ali e, enfim, está enterrado no Caju. É uma lembrança querida demais, saudosa demais, mas eu tenho certeza que pelo homem que ele foi, pelo pai que ele foi, pelo político que ele foi, pela pessoa humana que ele foi, ele está nos braços de Deus.